Oi pessoal, eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você hoje no canal. Nós vamos continuar falando da história do cristianismo. Muitas coisas aí eu nem sabia, mas é isso daí, sem muitas delongas, vamos ao vídeo! Desembocando na reforma dos séculos 14 e 15, surge no norte da Itália o movimento cultural da Renascença, que foi uma desvinculação da economia, das artes, da ciência e da política, e da religião da tutela de Roma. O controle absoluto que a Igreja de Roma tinha foi enfraquecendo e os homens a se libertar do cativeiro da Igreja de Roma. Houve também, fruto da Renascença, uma volta ao clássico. E assim o povo começou a estudar o Novo Testamento no grego original, verificando quantas introduções havia feito distorcida. Fato importante, tinha sido distorcida no cristianismo. Fato igualmente importante foi a invenção da imprensa por Johannes Gutenberg. Em 1450, houve a invenção de grandes números de exemplares da Bíblia e outras obras escritas pelos reformadores. 5 foram as obras básicas que a Renascença tocou, abalando assim o domínio absoluto da Igreja e rompendo a sua tutela. Primeiro foi a economia. Até a Renascença, a Igreja Romana mantinha total controle sobre a economia. Sua política econômica incentivava o voto à pobreza, enquanto seus cofres se abarrotavam de dinheiro. Era virtuoso ser pobre. Segundo, foi as artes. A Igreja continha absoluto controle sobre as artes. Quando um artista ia cinzelar uma estátua ou pintor ia esboçar uma imagem de um famoso numa tela, fazia o rosto da pessoa e o corpo de um anjo. Tudo teria que ser baseado no sagrado e interpretado sob a hermenêutica da Igreja. Terceiro, a ciência. Ao rumo do século, a ciência promoveu um obscurantismo, promovendo ao povo, tanto quanto possível, sobre o manto da ignorância. Quarto, a política. Havia um verdadeiro concubinato entre a Igreja e o Estado, e o poder clerical e o poder político. Não se sabia ao certo entre o poder do Papa e o poder do imperador. A Igreja fazia incursões na política e exercia ingerência no poder político, até que Maquiavel escreveu a obra O Príncipe, descrevendo a tese de que a Igreja e o Estado precisa ser independente. Segundo o autor, o Estado precisa ser leigo e a Igreja não pode interferir nas decisões do Estado. Assim, a Igreja perdeu também a tutela sobre a política. Quinto, a religião. A religião estava sob o total controle da Igreja de Roma. A única versão disponível era a Vulgata, traduzida por Jerônimo em latim. O povo não conhecia latim e os sacerdotes que conheciam o latim não conhecia a Bíblia. A Bíblia não era lida pelos leigos. Se alguém ousasse, tinha que interpretá-la pela hermenêutica da Igreja. O mais importante não era o texto bíblico, mas as notas de rodapés.
ninguém podia olhar para a Bíblia, senão com os óculos da igreja. A igreja romana tentou encabrestar a palavra de Deus e maniatar as consciências. Mas Martim Lutero, um monge augustiniano, certo dia abriu a Bíblia e leu no capítulo 1, versículo 17 de Romanos, que está escrito que o justo viverá por fé. Esta verdade explodiu no seu peito. Ele reconheceu que a aceitação do homem por Deus não depende dos seus méritos e nem das suas obras. A justificação não se dá mediante as obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus.